Nós vamos falar hoje sobre entendendo os tempos de Deus. Já temos aí, entendendo os tempos de Deus. Repitam comigo, Kairos e Cromos. Kairos e Cromos são duas palavras gregas que, essas palavras no original, elas, na Bíblia, quando fala sobre tempo, não é como a gente usa a palavra tempo para tudo, não é? Mas na Bíblia, quando a palavra tempo ela é mencionada, em algumas circunstâncias, se fala a palavra tempo, cromos, e em outras circunstâncias a palavra tempo é kairos, porque as duas são distintas. Há uma diferença entre uma e outra, e eu vou explicar sobre isso. Mas o texto base é Eclesiastes capítulo 3. Abra comigo a sua Bíblia. E hoje eu vou trazer não uma pregação, hoje eu vou trazer uma palavra de ensino para a igreja, porque esse não é um tema que dá para a gente pregar, né, assim, mais afogueado. É uma palavra que você tem que refletir para poder entender muito bem esse assunto, compreender muito bem, entendendo os tempos de Deus, o Kairos e o Cromos. Eu tenho aqui na igreja, eu sei que eu tenho aqui novos convertidos, nós temos aqui pessoas que frequentam a igreja, mas não se converteram ainda. Nós temos aqui pessoas que já são crentes mais maduros, e esses com certeza, não talvez, já tenham um bom entendimento desse assunto. Por isso que eu vou ensinar com uma linguagem bem simples, para que todos possam compreender na mesma proporção. Amém, queridos? E Eclesiastes capítulo 3 é aquele versículo muito falado a respeito do tempo, não é? Que diz bem assim, Eclesiastes 3, 1. Há um tempo certo para tudo, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Outras traduções dizem que para tudo há um tempo determinado, e há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Sendo assim, agora olhem para cá agora, sendo assim, nós precisamos considerar a questão do tempo como algo muito relevante, sim ou não? Existem muitas coisas na vida que a pessoa pode perder e reaver, sim ou não? Sim. Nós estávamos acampados uma vez e Érica perdeu uma aliança no acampamento. Pense no desespero que foi para poder achar essa aliança. E milagrosamente Rafael encontrou a aliança em cima da cascata. Ela não subiu lá, ela estava brincando de vôlei e batendo a mão com a bola. Certamente a aliança saiu e foi para lá em cima da cascata. Uma coisa assim, Rafael foi, não sei se ele foi tanto amoroso, ele foi tanto assim financeiramente preocupado em não ter que comprar outra, né? Mas de sorte que ele ou ela pode ter descido pelo ralo, né? Pode ter também. Então, a questão é que Rafael se empenhou demais para poder reaver e conseguiu. Foi uma festa quando encontrou a aliança. E coisas na vida que é assim, você perde em casa, você perde, de repente, uma situação de saúde, mas que você consegue reaver. Mas se tem uma coisa que o ser humano não pode reaver, é o tempo. Esse não tem como. Todo tempo perdido não tem como ser recuperado. Não tem como. Daí a importância de você saber gerenciar o seu próprio tempo. Então nós precisamos considerar a questão do tempo como algo muito importante. Senão, nós vamos viver fora dos propósitos de Deus. Eu sei que tem pessoas que vão levando a vida sem considerar o propósito de Deus para a vida dela. Alguns pensam que vão viver nessa terra eternamente, que só vivem para trabalhar e ganhar dinheiro. Outros só vivem para se divertir. Outros só vivem para curtir. Eu tenho que curtir, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que viver a minha vida. Então vive uma loucura para poder realmente assim
colocar todo o seu tempo em cima disso, não é? E tem outras pessoas que não, que sabem administrar muito bem o seu tempo. O tempo com a família, o tempo para os negócios, o tempo para Deus, o tempo para o trabalho, o tempo para a igreja, o tempo para cuidar, como a pastora Luciana falou, da sua própria saúde, não é? Você vai falar, mas eu não tenho tempo, pastor, para poder fazer atividade física, eu não tenho tempo para isso. Desculpa, todo mundo tem tempo. Ah, pastor, mas é porque hoje as horas estão passando mais rápido do que nunca. Quem tem essa sensação? Mas é só sensação. Se você olhar para o seu relógio, ele vai passar na mesma velocidade que está passando, não mudou nada. Se você for para a feira nova, aí você vai ver que o dia não passa mesmo. No interior não é assim, né? Está no interior, parece que o dia não passa. Agora, vai para o Rio de Janeiro, uma capital como São Paulo, você se desloca de um lugar para o outro, leva 4 horas. Aí você, meu Deus, eu gastei 4 horas só para me deslocar de um lugar para o outro, não é assim? Então, o tempo é irrecuperável. Por isso, precisamos entender muito bem os tempos de Deus para a nossa vida. Amém? Porque a Bíblia diz que há um tempo para todo propósito. Diga comigo, eu não quero viver sem propósito. Então, vamos explicar agora o que é Kairos e o que é Cromos. Primeiro, Kairos. Kairos é um espaço de tempo, é um curto tempo. Quando a Bíblia fala sobre Kairos, ela sempre se refere a um tempo curto, a um período curto de tempo. Como se fosse uma estação. As estações não são assim do ano, não é? O ano tem 4 estações, não é assim? As estações duram o ano todo? Não, elas duram o quê? Um período. E assim é o Kairos, é um período curto de tempo. É como uma estação. Muitas vezes o Kairos é um período transicional, em que transições, mudanças acontecem no Kairos. É isso que é Kairos. Então, o Kairos, na Bíblia, sempre se refere à forma como Deus lida com o homem no tempo do homem. Então, quando Deus está lidando com você em alguma coisa, Ele sempre está lidando no seu Kairos, ou seja, no seu tempo. E o tempo do homem, o Kairos, o tempo que a gente vive, nós temos que entender esse tempo, porque como o Kairos são curtos espaços de tempo, períodos de tempo, às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente não está conectado, a gente não está ligado. Que Deus muitas vezes está querendo fazer uma mudança em nossa vida. O Kairos agora o quê? Mudou, porque o Kairos não é um período longo, é um período curto. E às vezes resistimos às mudanças, ou não enxergamos as mudanças. Nós vamos falar sobre isso no decorrer da ministração. Agora, quando a Bíblia fala sobre o Cromos é um período maior de tempo, é um tempo longo, é um tempo quando as coisas se estabelecem por um tempo maior, aí já não é mais uma estação. E quando a Bíblia fala sobre o Cromos, ela se refere ao tempo do próprio Deus. Porque Deus não muda, Deus muda? Não. Deus está onde? Na eternidade, no seu próprio tempo. Por isso que para Deus, o que ainda para a gente vai acontecer, para Ele já aconteceu. Para Deus não tem o passado, para Deus o passado é como um presente e o futuro é como um presente, porque Deus está sempre no seu próprio tempo estabelecido. Nós não, nós vamos mudando. Deus vai trabalhando com a minha vida e com a sua vida por estações. É muito importante você entender essas diferenças, porque em algumas situações Deus estabelece também em nossa vida um cromos, ou seja, Deus estabelece o seu tempo em nossa vida, algo duradouro. Por exemplo, o meu pastoreio na igreja. O meu pastoreio na igreja não é um pastoreio transitório. Sim,
Eu não estou aqui por uma estação. Eu não estou aqui para cumprir um período de tempo curto. Eu estou aqui, Deus me estabeleceu para fundar essa igreja, lançar os fundamentos da igreja, a visão da igreja e pastorear a igreja. Então, isso aqui eu estou vivendo no cromos de Deus, no tempo de Deus. Amém? É bom saber disso, não é? Ou você preferia que o pastor... Não, eu estou aqui, mas eu não sei se eu quero estar aqui. Eu estou aqui hoje, mas não sei se eu vou estar aqui amanhã. Amanhã eu posso estar em São Paulo, amanhã eu posso estar em outro estado. Vocês queriam assim? Fala, é a oportunidade de avaliar. Vamos lá, dizer logo, né? Que eu já arrumo a minha mala, se for o caso. Mas não. O cromos é um tempo maior. E é importante você entender isso, porque tem coisas na sua vida que você pode pensar que Deus está estabelecendo por um curto espaço de tempo, e não é. Deus quer estabelecer algo duradouro na sua vida. Existem outras coisas também que você pode estar se apegando, achando que nunca vai mudar na sua vida, e não foi isso que Deus estabeleceu para você. Que Ele estabeleceu para você uma estação. Agora, se tratando, por exemplo, de casamento, casamento é um cromos ou é um kairos? Casamento é o quê? É um cromos, né? O casamento não é um kairos. Você quer um tempo do casamento. Não, o casamento não é kairos, você não fica mudando, né? Agora o namoro. O namoro é o kairos. E quando o namorado dizer bem assim, eu quero um tempo, já minha filha já entende o que ele está querendo dizer, estou saindo fora, não é? Então, existem coisas na vida que a gente é para curto tempo, outras coisas não é para um tempo maior. Vamos aprender sobre isso? Diga comigo, eu quero crescer e entender o tempo de Deus na minha vida. Duas coisas, preste atenção. Faça valer esse tempo que você está aqui na igreja e conecte o seu coração com a palavra. Conecte o seu coração com a palavra. Não se distraia. Preste atenção. O kairos é o seu tempo. E você tem que caminhar nesse seu tempo entendendo o que? As estações. Beleza? Cromos é o tempo de quem? De Deus. Quando Ele estabelece algo o quê? Duradouro. Então você tem que entender isso para poder você se posicionar nessa vida. E não existe uma coisa melhor do que você saber que você está vivendo, ainda que seja um kairos, mas no tempo de quem? De Deus. Eu estou vivendo uma estação, que foi a estação que Deus estabeleceu para a minha vida. Certo? Então vamos lá. Primeiro, precisamos entender o kairos, esses períodos curtos e transitórios, as mudanças, as estações e as próximas estações. As pessoas não se preparam assim na vida, para as estações, não é assim? Semana passada eu estive em Feira Nova e eu até mostrei um vídeo, como bonito, não é? O milharal, né? As terras, tá tudo bonito, tudo verdinho, não é? Mas é impressionante que tem pessoas ainda no interior que eles vivem pensando que o inverno vai ser o ano todo. Eles vivem pensando que os pastos estão verdes o tempo todo, que vai ter milho o ano todo. Não é assim, Antônio? Tem gente que pensa que a água não vai secar do tanque, vai ter água a vida toda. E aí, quando vem o verão, quando vem o calor, quando vem a seca, eles entram em quê? Em desespero. Eu digo, meu Deus, será que eles não sabem que todo ano é assim? É estação após estação. Por que não se prepara em cada estação? Por que não procura lidar com cada estação para poder saber passar com as estações? Mas você observe que a falta de entendimento faz com que as pessoas entrem em crise quando não deveriam entrar. Elas só deveriam entender, agora a estação é essa. Mas ela vai o quê? Ela vai passar. Amém?
A minha mãe disse hoje para mim: filho, hoje aqui choveu muito em Feira Nova. E precisava ver a alegria das pessoas, porque tem muita gente que tem roça e já estava com medo de perder o milho. Eu falei: mas eles não sabem não ainda, e não aprenderam ainda que todo ano chove. Eles estão ainda com essa história na cabeça ainda. Alguns plantam tarde, outros plantam cedo. Quando isso acontece é porque plantaram fora do tempo. E se planta fora do tempo, pode comprometer o quê? A colheita. Ou seja, você entender os tempos vai ajudar você a ter posições na sua vida. Amém? Um tempo de estudar. Não, agora eu entendo, é um tempo de eu estudar. Eu preciso me preparar para esse tempo. Agora é um tempo de estudo na minha vida. Agora é um tempo de eu focar na minha empresa, no meu negócio. Então, já que o tempo é esse, eu tenho que me dedicar muito para esse negócio. Meu casamento não está bem, então eu tenho que dar muita atenção para o meu casamento. Eu preciso investir no meu casamento, porque meu casamento não está bem. Então eu tenho que investir no meu casamento. Eu tenho agora que essa estação, me posicionar dentro do meu casamento. Eu tenho que cuidar mais da minha família. Eu tenho que olhar mais para a minha casa. Ou eu estou negligenciando o meu ministério. Eu preciso então olhar o meu ministério com mais dedicação que Deus tem para a minha vida. Ou seja, para qualquer fase da sua vida, você precisa respeitar muito bem o seu tempo. O que acontece com pessoas que não se aplicam para os estudos? Quando chega no final do ano, acontece o quê? Ou reprova, ou é um Deus nos acuda. Mas poderia ser assim? Não. Por que foi assim? Porque a pessoa não se posicionou, não levou a sério, mês após mês, semana após semana, e aí quando chega no final do ano quer recuperar tudo, não consegue. Tudo na vida, irmãos, está associado a gente entender muito bem o nosso tempo. As estações, as mudanças, as próximas estações, e se você não tem um entendimento claro, você acaba dando passos fora da vontade de Deus. Se você não entender os tempos, você vai dar passo fora da vontade de Deus. Eu já conheci pessoas que, porque passaram por uma dificuldade em uma estação da vida, elas abriram mão daquilo que elas lutaram tanto para ter. Por causa de uma estação de dificuldade. Mas aquela estação ia passar. Mas por não entender, deu um passo fora. Abra comigo sua Bíblia em Provérbios 19. Versículo 21 diz bem assim: que ao homem compete fazer planos, mas o Senhor lhe dirige o quê? Os passos. Outros dizem: é da natureza humana fazer planos, mas os propósitos de Deus fará o que, amados? Prevalecerá. Escute bem. O que é que Deus faz? Nós fazemos planos. Você pode fazer planos pela sua própria cabeça, ou pode fazer planos inspirados por quem? Por Deus. Sim. E a Bíblia diz assim, bem aqui, que ao homem compete a natureza humana fazer os planos, mas o propósito de Deus é o que prevalece. Ou seja, outras traduções dizem que é Deus quem determina os passos. Ou seja, é como se Deus fosse ditando o ritmo das coisas. Não é assim? Existem situações na vida que tem hora que você tem que fazer o quê? Que você tem que acelerar, não é? Em outros momentos você tem que fazer o quê? Desacelerar. Outras situações você não tem nem que acelerar, nem desacelerar. Você tem que andar no passo
certo. E Deus, Ele quer nos conduzir assim, dirigindo os nossos passos. Não é Ele como se estivesse com um controle remoto, manipulando os nossos passos. Ele vai nos inspirando para darmos os passos certos. Só que muitas vezes nós fazemos as coisas sem consultar a direção de quem? De Deus. E quando começamos a sofrer com as consequências por causa disso e darmos os passos fora, aí até ainda questionamos quem? Deus. Mas quando você sabe que Deus está inspirando você, dirigindo os seus passos, você caminha seguro. E a Bíblia diz que lâmpada aos meus pés, Senhor, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, conforme Deus vai nos iluminando, nós vamos fazendo o que, irmãos? Vamos dando o que? Os passos. Amém? E você vai sabendo se mover dentro de cada estação na sua vida. Às vezes uma porta fecha, às vezes é um ciclo que se fecha, acaba, e você tem que entender que aquilo acabou mesmo, que ali foi só uma estação, acabou, o tempo acabou. Outras vezes não, você está passando por algumas dificuldades, mas Deus está conduzindo você em meio a elas, e você tem que ter essa certeza, não, Deus está me levando para algo melhor. Foi assim com quem? Com José. O que foi que Deus falou com José em Gênesis capítulo 37? Deus deu para José o que, irmãos? Uma visão. Deus deu sonhos para José que o colocaria em uma posição de quê? De governo e autoridade. Agora, isso aconteceu da noite para o dia? Não. José passou por quê, irmãos? José passou por fases difíceis, sim ou não? Sim. Estação após estação. Os irmãos rejeitaram o sonho de José. Pior do que isso, os irmãos venderam José como escravo para o Egito. E agora José, que era um filho livre na sua casa, ele agora se torna um escravo aonde? No Egito. Esse foi um cromos ou foi um kairós? Para José. Repitam, foi um cromos ou foi um kairós? Quem acha que foi um kairós, levante a mão. Quem acha que foi um cromos, levante a mão. Não, foi um kairós. Foi uma estação para José. Mas como José se comportou nessa estação como escravo? Ele se esperneou? Ele se revoltou contra Deus? Não. Ele decidiu fugir da condição de escravo e tentar voltar para a sua família? Não. Ele sabia que Deus tinha um tempo maior para ele. Deus havia mostrado isso para ele. Mas ele estava passando por aquela estação. Depois então ele foi vendido agora para a casa de Potifar. E na casa de Potifar, José agora ganhou uma condição melhor, não foi? Qual foi a condição? Agora ele se tornou o quê? O mordomo na casa de Potifar. Aquele cara que iria governar, mandar, administrar. E Potifar ficou tão feliz com a administração nas mãos de José, que disse bem assim, você pode mandar em tudo aqui, toque em tudo, só não em minha esposa, você pode mandar em tudo aqui. Foi uma condição boa ou ruim para José? Muito boa. Melhor do que escravo, sim ou não? Sim. Mais uma vez, ele poderia ter arquitetado um plano para fugir e voltar para a sua família. Sim ou não? Sim. Mas por que ele não fez isso? Por que ele não fez? Ou ele não tinha idade para fazer isso? Ele tinha idade. Era só pegar um avião, amém? Não, na época não tinha avião. Ele tinha idade para isso. Mas por que José não fez? Porque ele sabia que ali era uma estação, era um kairós na vida dele,
mas que Deus tinha mostrado que ia estabelecer algo maior na vida dele. Então ele entendeu, eu sei que esse tempo vai passar, porque não é o que Deus tem para a minha vida. Irmãos, quantas pessoas erram nessa fase na vida? Alguns erram quando estão em uma condição ruim, e outros erram quando estão em uma condição boa, porque se acomodam, achando que agora está no melhor e querem se agarrar em tudo para não sair dessa condição, como se essa fosse o melhor. Será que José pensou assim? Ele não pensou assim. Mas aí veio um revés para José. Talvez ele pensou, agora vou decolar, estou perto de Potifar, do cara que é perto de Faraó, é um perto do outro, é um acesso, daqui a pouco eu vou ter o acesso, e eu vou chegar em quem? Em Faraó. Mas Satanás usa aquela mulher de Potifar, que tenta seduzir quem? José. E se José se entrega a essa sedução, o que ia acontecer com ele? Ele ia perder tudo. E tem pessoas que perdem tudo, muitas vezes, porque se entregam para o pecado. Deus tem algo tão maravilhoso para a pessoa. Deus tem algo tão maravilhoso para a família. Deus tem algo tão maravilhoso para o jovem, para a pessoa jovem. Deus tem um futuro brilhante, Deus está inspirando, está construindo algo, mas aí vem Satanás com tentação, com sujeira, e começa a oferecer uma coisa, a oferecer outra, e a pessoa acaba se rendendo àquilo, e depois acaba perdendo tanta coisa boa que Deus tinha para ela. José foi para a prisão, porque não se rendeu àquela condição. Ele foi para a prisão justamente ou injustamente? Injustamente. Ele poderia se revoltar contra Deus? Naturalmente, sim ou não? Sim. E às vezes nós temos esse sentimento, não é? Eu estou indo para a igreja, estou buscando a Deus, eu estou orando, estou sendo fiel, eu estou ali fazendo a vontade de Deus, mas parece que só acontece coisa ruim comigo, só acontece injustiça comigo. Eu não vou mais servir a Deus não. Eu não quero ir para a igreja mais não. Eu não quero mais buscar a Deus não, porque só acontece coisa ruim comigo. Pensamento certo ou errado? Errado. De quem não entende o Kairos. José disse bem assim, eu estou padecendo injustamente, mas eu não negociei o que Deus tem para a minha vida. Eu continuo olhando que Deus tem um cromos para mim, Deus tem algo reservado para mim, e isso vai acontecer, mesmo na prisão. E diz a Bíblia que em cada Kairos, Deus ia lidando com José, Deus ia falando com ele, até que chega o momento certo, até que a oportunidade chega. A oportunidade não veio através de Potifar, a oportunidade veio simplesmente através de quem? Do copeiro. De uma pessoa simples que José o quê? Ajudou. Irmão, nós temos que estar atentos, irmãos, dos tempos que Deus tem para a gente. Fala a pessoa que está ao seu lado, diga, não perca de vista o que Deus tem para você, por causa de uma estação ruim. Estações ruins José passou, mas Deus estabeleceu ele no melhor. Chegou a oportunidade de José se tornar o primeiro ministro do Egito. Era aquele cara que só estava acima dele quem? Faraó e mais ninguém. Como Deus havia mostrado, aconteceu com José. Mas quando José chega nessa condição,
agora não é mais um kairós para José. Agora se estabelece o quê? Um cromos, um período longo de tempo. Era Deus dizendo assim: José, agora você está no meu tempo. Agora você está vivendo o que eu tenho para você agora. Antes, os kairós, as estações difíceis, eu estava lidando com você no seu tempo, e sua resposta foi boa, a sua atitude foi boa, você foi fiel a mim, você me honrou. Agora você vai entrar no que eu tenho para você. E José viveu toda a vida dele dentro do tempo de Deus, mas não foi algo inconsciente, ele era consciente de tudo. Tanto que no capítulo 45, quando ele se revela para os seus irmãos, os irmãos ficaram constrangidos. José conheceu os irmãos, pelo que ele viu, pelo semblante. José conheceu os irmãos pela idioma dos irmãos. Os irmãos não sabiam que José falava o idioma deles, e conversavam entre si, e José entendia tudo, mas os irmãos não reconheceram José, porque José estava com todos os traços, agora, com toda aquela, como é que chama? O traje, né, de um egípcio, de alguém de autoridade, com a roupa, com tudo, então, falando o idioma deles, então eles não reconheceram. E quando José se revela, além daquela comoção, do constrangimento dos irmãos, José dá uma palavra que é uma dica para a gente. Ele diz assim: meus irmãos, não fiquem constrangidos, olha, foi para um tempo como esse, que Deus me trouxe à frente de vocês. Vocês tentaram me fazer o mal, mas Deus me trouxe para cá, para preservar a vida de vocês, do nosso pai, da nossa família, da nossa linhagem. Foi Deus quem me trouxe para cá, irmãos. Tipo assim, vocês foram usados por Deus. Você consegue entender que muitas vezes tem estações em nossa vida que você pensa que é ruim, mas é Deus levando você para onde Ele quer? Às vezes você é colocado em uma situação em que você pode parecer assim: meu Deus, que coisa difícil, e de outro modo você não responderia a Deus se Deus não colocasse você nessa condição, porque parece que às vezes a gente só consegue parar para pensar em alguns momentos difíceis. Mas José entendeu que Deus estava lidando com ele em cada estação da vida dele. É importante você pensar sobre isso, em você não chutar o pau da barraca, você não dar chilique, não entrar em crise, você saber muito bem, ter consciência de que Deus está trabalhando na sua vida. Por mais difícil que as circunstâncias sejam, você precisa reconhecer, diferentemente de José, os judeus já não tiveram essa mesma percepção do tempo. Quando Jesus veio, os judeus estavam aguardando o que, irmãos? Eles aguardavam o Messias, eles aguardavam o Salvador, aquele que viria da linhagem de Davi para estabelecer não somente o reino, como o governo de justiça. Então os judeus estavam aguardando ali o Messias. As profecias indicavam que esse Messias iria nascer em Belém, em uma condição muito simples, não era assim? Tudo indicava isso. Mas quando Jesus veio, não veio na percepção daquilo que os judeus o quê? Esperavam. E em Mateus capítulo 16, versículo de 1 a 4, Jesus chega para esses judeus e diz assim: interessante, vocês sabem interpretar o tempo,
Vocês sabem fazer a leitura das estações, você sabe quando está dando um vento que vai vir chuva, você sabe quando o tempo vai esquentar, vocês conseguem organizar as suas colheitas mediante as condições do clima, mas vocês não sabem discernir o tempo que lhe é devido. E eles acabaram não reconhecendo quem? Jesus. Jesus chorou em Jerusalém. Ele disse bem assim: Jerusalém, você que mata os profetas e todos aqueles que são enviados, quantas vezes eu quis proteger vocês como a galinha protege os pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês não reconheceram o tempo da sua visitação, ou seja, passaram batido. Diga para o seu irmão, diga, fique atento com o que Deus está lhe oferecendo. Não fique desapercebido. Às vezes Deus, Ele quer nos dar algo grande, mas com uma embalagem muito simples. Com uma embalagem muito simples. E às vezes nós queremos que Deus Ele faça as coisas de uma maneira o quê? Exponencial, grande, cheio de alarde, todo mundo vê o que aconteceu com você agora, e às vezes Deus quer trabalhar de uma maneira simples. Por isso que você não despreze os pequenos começos. Não despreze. Eu digo sempre brincando para a Sandra, né? Quando ela me conheceu, eu cheguei na vida dela de bicicleta. Olha aí, viu, Yuri? Olha aí, viu? Turma da bicicleta aí, Fábio, olha aí, viu? Turma da bicicleta, Marcos, viu? Ela me conheceu de bicicleta, morando na caverna, no fundo da igreja. Aí se ela olha e fala assim, esse rapaz não tem futuro não. Não ia andar de Creta hoje? Né? Olha aí, tá vendo aí? Olha aí, tá vendo aí? Mas ela soube, né? Assim, esse rapaz está escondendo dinheiro, esse rapaz é muito rico, é fazendeiro de Feira Nova. Ele está escondendo o jogo, isso aí tem muita terra em Feira Nova, ele não quer revelar, está desentrobando de bicicleta. E às vezes as coisas acontecem simples, casamento com pessoas simples, às vezes o negócio começa simples, às vezes é um concurso simples, às vezes para uma vaga simples. Um amigo meu, o pastor Eli, prestou concurso no INSS, ele nem queria, bem da verdade, se inscrever, estava meio largado. E a mãe foi lá e escreveu o pastor Eli, só escreve você e faça o concurso do INSS. Para quê? Para vigilante. E ele foi e prestou o concurso. Ele nem foi olhar se tinha passado. Depois de um tempo, quando ele foi olhar, ele foi para a lista, que antigamente ficava colado no mural. E ele foi para o último. Saiu procurando do último, até que chegou, disse, não fui nem classificado. Procurou nas folhas, segundo colocado. Foi chamado como vigilante, entrou. Depois Deus fez um mover, criou ele para um outro setor. E acabou se aposentando como chefe de uma área no INSS, não mais como vigilante. Um começo simples, irmãos. Os judeus não compreenderam o tempo de Jesus na vida deles, porque eles esperavam algo grande. Eu sei que às vezes Deus faz coisas grandes, amém? Deus faz coisas grandes, mas nem sempre é assim. E se você não sabe lidar com a estação, você pode ter dificuldades. Mas João Batista não. João Batista, ele sabia que ele mesmo não era quem? O Messias. E ele reconheceu Jesus como sendo ele o Messias. E quando Jesus começou a ganhar fama, quando o ministério de Jesus começou a crescer, a se expandir,
Os discípulos de João foram até Jesus e disseram assim: olha, aquele homem que você batizou, ele também está batizando, e as multidões estão seguindo ele. Aí João disse o quê? Tudo bem, foi para isso que ele veio. Importa que ele cresça e que eu diminua. Na minha tradução diz bem assim, João disse bem assim: eu sei que é chegada a hora dele, e agora é a hora de eu me deslocar para os lados e ele vir para o centro. João não só tinha compreensão do tempo para ele, como o tempo de Jesus, o tempo dele como o tempo de Jesus. Ele disse bem assim: o meu tempo chegou agora, essa foi a minha estação, preparar o caminho, agora eu tenho que sair de cena. Irmãos, nós temos que entender que no Kairos há estações de mudanças. Você tem que entender isso. Há mudanças no Kairos. Tem hora que você tem que recuar e falar: já chegou o meu tempo. Já chegou o meu tempo. Eu sei que Deus agora está soprando um novo vento em uma outra direção, e eu preciso segurar e seguir essa direção. Quantos entendem assim? Diga comigo: existe o tempo certo para cada estação. Se você não entender, irmãos, essas mudanças que o Kairos, que sopra com essas mudanças, e se você não ficar aberto para essas transições que às vezes antecedem um novo tempo, sempre que está para se estabelecer um novo Kairos, um novo tempo em sua vida, sempre antecede uma fase de transição. E você tem que perceber isso, quando coisas estão mudando em sua vida. Não é assim para adolescente, para a juventude. Não tem aquela fase de transição? Ele não dorme pré-adolescente e se acorda jovem. Tem uma fase que é uma fase de quê? De transição, tanto para o menino quanto para a menina. A voz muda, não é assim? Porque os hormônios estão mudando, é um tempo de quê? De transição. As espinhas, aí se acha feio, não é assim? Se acha feio, acontece coisas no corpo, que ele começa até a se sentir condenado, não é? Mas é normal, são as fases da vida, mas é sempre assim? Não. Chega uma hora que ele fala: ai, como eu queria voltar no tempo, não é? Mas não dá mais. Então, existem transições. Escutem. Você precisa estar aberto para o que Deus quer fazer na sua vida. E eu vou mostrar aqui que por vezes as pessoas se movem dentro do Kairos sem ser na hora certa. E aí elas acabam sofrendo as consequências. Primeiro porque às vezes as pessoas se precipitam em tomar decisões. E se precipita muitas vezes por influência de pessoas. Às vezes as pessoas começam a falar no ouvido: não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, não, você tem que fazer isso, mulher, faça isso, fulano, faça isso, você tem que fazer, você não está vendo não? O certo é você não ouvir ninguém, amém? Não, não é isso não. Você deve ouvir, mas ponderar os conselhos. Você não deve ouvir conselhos e opiniões de pessoas como algo que absoluto, mas também não vai o que? Desconsiderar. Você vai ponderar, ouvir e ponderar. E a Bíblia diz que na multidão de conselhos há abundância de sabedoria. Então você vai ouvir e ponderar.
Só que tem pessoas que elas sempre se movem por opinião de quem? Dos outros. E isso não é bom. Você não pode se mover, você vai se precipitar. De repente Deus está lidando com você, Deus quer que você fique mais, que você faça mais, e as pessoas de fora estão dando opiniões para você tomar outra decisão, e se você não souber entender o tempo de Deus, você pode tomar a decisão errada. Eu já vi pessoas que saíram do trabalho na hora errada, que fecharam a empresa na hora errada, mudaram de ramo na hora errada, venderam algo na hora errada, ou compraram na hora errada. As pessoas fazem isso, elas se precipitam por influência, algumas vezes até por ambição. Por ambição, é uma oportunidade, eu vou ganhar mais, eu vou ter mais, eu tenho que pegar essa oportunidade, senão eu vou perder, é a oportunidade, porque agora vai ser bom, e às vezes é algo bom, é algo de Deus, mas ainda não é o tempo. Não é o tempo, não é o tempo. Não é o tempo de você fazer, mas por ambição ou por necessidade. Eu estou precisando tanto, mas eu preciso tanto disso, porque eu tenho que fazer, senão eu vou perder. Você perde é quando você desobedece a Deus. E quando você obedece, você sempre lucra. Quantos podem dizer amém? Amém? Às vezes também as pessoas elas erram, não só porque se precipitam, mas também porque às vezes as pessoas retardam o tempo. Passou do tempo. Retardou. Foi tardio, ficou ali naquela moleza, naquela morosidade. Não foi rápido para poder fazer a coisa. Não fez a coisa no compasso o quê? Certo. A oportunidade chegou, ficou, mas eu não sei, né? Eu não sei se é de Deus, eu não sei, eu estou orando, estou pensando, estou vendo, eu estou aí falando, estou vendo, estou orando, estou vendo, e a oportunidade o quê? Passou. Diga para o seu Deus, diga, oportunidade, a gente tem que pegar de primeira. Veja essa ilustração. Um rapaz do interior, pobre, conheceu a filha do fazendeiro rico. Por sorte dele, a filha do fazendeiro se engraçou com ele. Oh, sorte! Porque vocês sabem, né? Médico é que os filhos casem com quem? Com médico. Não é assim? Advogado que casa com advogado, e assim vai se juntando, não é assim que eles querem, as castas, como diz Violeta lá no Nepal, as castas, lá no Nepal é assim, Violeta explicou para a gente que as castas de pobre só casa com pobre, de rico com rico, miserável com miserável, então por isso que continua na mesma situação. Então, mas é assim, e a filha do fazendeiro se engraçou com o cara, e botou na cabeça, não pai, eu quero, e ele, minha filha, não vai dar certo, ele não tem condição, ele é vaqueiro, trabalha para a gente na fazenda, não, mas eu quero, ele também queria, mas ela disse, tá bom, fazer o seguinte, eu vou dar uma oportunidade a ele, já que quer casar, eu vou fazer aqui um negócio, para pelo menos não ficar assim, ele casou de graça, eu vou preparar o curral, e eu vou soltar um boi dentro do curral. O trabalho dele vai ser pegar o boi pelo rabo e jogar no chão. Mas para não dizer que eu sou ruim, eu vou soltar 3, um de cada vez. Aí o cara disse, tá, vaqueiro, moleza, ô sogrão bom, para não dar de graça ele fez isso. Aí ficou feliz, divulgaram, sábado à tarde, no interior, lá perto de Aleixo. Aí ele organizou lá a festa, entre Aleixo e Feira Nova. Aí ele organizou a festa lá. Aí vai lá, solta o primeiro boi, veio o boi branco, um rabo grande, e o vaqueiro foi lá, partiu para cima,
pegou no rabo, olhou para a noiva, olhou para o pai dela, aí disse, eu vou dar um de difícil, eu vou soltar. Aí soltou o boi. Tem mais 2. Vai o segundo, salta o boi, ele parte para cima, pega, segura no rabo. Ao invés de derrubar, olhou para ela, derrube. Ele tem outro ainda, que nada, vou fazer difícil, soltou. Entrou o terceiro, era cotó, sem rabo. Eita, desespero agora, ele pula para cima, procura pegar no bichinho cotó, procura cavar, pegar, segurar, e o bicho vai, escapou. Olhou para o açougue, ele perdeu. Moral da história, oportunidade se pega de primeira. Tem pessoas que perdem de entrar no tempo de Deus para elas, porque ficam procrastinando, adiando, sendo lento, não, depois eu resolvo, depois eu vejo, depois eu faço, depois. Ou por desobediência deliberada. A pessoa sabe que Deus tem para ela, mas insiste em não fazer, em não obedecer deliberadamente. Não vou não quero não é assim não eu não vou não. E aí o tempo passa. Diga para o seu irmão, compreenda o tempo que você está vivendo. Porque se você errar o tempo, irmãos, é ruim. As coisas já são ruins e difíceis por natureza, sim ou não? Não tem nada fácil. Só que, quando você está fora do tempo de Deus, aquilo que é ruim se torna pior. E se torna pior porque você não está no compasso certo. Você não está fazendo a coisa certa na hora certa. Quem aqui sabe mais ou menos como funciona o motor de um carro? Você sabe muito bem que o motor de carro, para funcionar, ele tem que funcionar em sincronia. Não é assim? Quando você troca uma correia chamada dentada, você precisa colocar de volta, mas sem perder o quê? Quem sabe? O tempo, o ponto certo. Por isso que quando você tira a correia, você tem que marcar a posição, porque se o motor girar e você colocar a correia, ou a parte de baixo, o motor de baixo girar, ou de cima girar, a parte de cima, o carro então, o motor vai funcionar, mas vai funcionar como? Fora de tempo. E o que acontece quando o motor funciona fora de tempo? Não funciona bem, o carro gasta mais gasolina e enfraquece. E como é no homem com referência ao tempo com Deus, quando ele está fora do tempo? Se desgasta muito mais, perde as forças facilmente e não consegue produzir bem, porque está fora do tempo. E essa palavra de hoje é para que o seu coração seja alinhado, não só no tempo, no que diz respeito às coisas da sua vida, como no tempo, no que diz respeito entre você e Deus. Por viver fora do tempo, pessoas já perderam até a vida prematuramente, porque estavam no lugar errado, na hora errada, às vezes com pessoas erradas. Meu Deus, aconteceu isso. Por quê?
A pessoa estava na hora errada, no lugar errado. Perdeu a vida prematuramente. E tem pessoas que estão assim, perdendo oportunidades, perdendo coisas, porque elas estão simplesmente vivendo aquém do tempo de Deus para elas. Queridos, no Salmo 90, versículo 12, eu concluo a ministração com esse texto, onde o salmista diz: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Me dê um coração sábio para que eu possa saber contar os meus dias, para que eu possa viver bem. É isso que precisamos, irmãos, sabedoria para contar os nossos dias, para você viver bem, saber administrar cada situação, saber lidar com família, com trabalho, com ministério, com o que Deus tem para você, com estudo, com profissão, com empresa, com negócio, dando para cada coisa o valor que lhe é devido. Amém? Eu sempre digo aqui para vocês, eu tenho tempo com o pastor para as ovelhas, eu tenho tempo com o pastor para os amigos, eu tenho tempo para minha família, eu tenho tempo só eu e Sandra, e tempo com os meus filhos. Sexta-feira à noite, eu reservei só para ter um tempo especial com o Felipe, que já fazia um tempão que eu não tinha um tempo com ele de qualidade. E ele até me cobrava, certo por isso, porque eu não estava dando tempo. Tinha tempo aqui na igreja, às vezes tempo em casa conversando, mas não aquele tempo de sair os dois, de ter aquele bate-papo. E a mãe falou, só os dois? Eu falei, só os dois. Hoje é, só os dois. Só os dois. Fui para um bar, sentei com ele, comemos, conversamos, e eu podia ver os olhos dele brilhando, pela comida e pelo papo. Sabe, irmãos, Deus nos fez Senhor do nosso tempo, das nossas escolhas. E os versículos que se seguem, depois de Eclesiastes 3:1, ele vai dizendo que há um tempo para tudo, e vai mostrando tempo e tempo, e mais tempo e mais tempo. Não viva fora do tempo, do que Deus tem para você, para nada nessa vida. Antes de qualquer decisão, considere se essa decisão está alinhada com o tempo de Deus para você. E se você fizer a coisa certa, na hora certa, você vai ser 100% assertivo em suas decisões. Quantos querem ser assim? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.